Se você compra maquinário, seja para utilização própria no seu ativo ou para revenda, quero te falar o que a importação pode te ajudar. Sou Mário Lopes, diretor da IB Solutions e somos especialistas no planejamento e coordenação de projetos e embarques de importação. Hoje a gente tem visto no mercado muita dificuldade das empresas, das indústrias crescerem. Apesar das oportunidades que tem de novos produtos, de compor um portfólio, a questão maior sempre vai ser sobre o investimento no ativo. Porque além da questão do investimento, do espaço físico, é a mão de obra. Então a indústria acaba sendo refém hoje do operador. Isso acaba realmente limitando o crescimento, não há dúvida sobre isso. E a importação vem justamente nessa questão de abrir a possibilidade, abrir o cenário para que essa dificuldade de mão de obra seja substituído por uma questão de trazer o produto pronto, o produto final. E a indústria acaba muitas vezes também virando uma montadora. Então, ao invés de fazer todo o processo interno de corte, dobra, de usinagem dos produtos, ele acaba trazendo em partes também, tem essa possibilidade. E aí acaba virando uma montadora, por quê? Porque traz os componentes finais prontos e você diminui essa dependência da mão de obra, diminui o ponto de investimento, então é menos ativo, menos espaço físico e acaba tornando mais uma operação mais dinâmica. Então você tem mais possibilidade de investir em muito mais produtos. Então hoje você tem no lado a dependência de mão de obra, de pessoas, muitas vezes a indústria tendo que inclusive formar essa mão de obra, e você tem a importação de máquinas. Essa passa a ser uma solução definitiva para essa dificuldade que vai estar cada vez maior no mercado brasileiro. Outra questão que a gente tem visto no mercado, por exemplo, usinagens, o empresário importou uma primeira máquina, viu que ela é tão boa que passou a ver a oportunidade de uma revenda dessas máquinas. Então, para você também que vê, que conhece o mercado, que vê que tem oportunidade de revender máquinas, é uma grande oportunidade. A importação justamente te dá essa possibilidade. E para a indústria nacional, ou que fabrica ou que representa revendendo essas máquinas, a redução de custo na importação do maquinário importado também passa a ser uma grande possibilidade. Se a gente parar e pensar friamente, o maquinário fabricado no Brasil, ele tem muitas partes importadas. A parte pensante, a motorização, componentes, todos eles já são importados. E mesmo que venha a ser fabricado boa parte aqui no Brasil, né, a dependência da importação é muito grande. Então, ou você tem um maquinário 100% importado, ou você tem um percentual muito grande da importação. Então, quando você pensa em importar direto, a primeiro passo, a primeira possibilidade que você tem é justamente reduzir esse custo, ou com os componentes, ou o custo do maquinário final pronto. E quando você pensa em termos de configuração de embarque para compor um melhor custo de importação, o maquinário normalmente ele encaixa muito bem, porque tem um valor agregado alto, mesmo que tenha um certo peso e volume, ele consegue diluir bem os custos de importação. Então passa a ser uma das cargas ideais para a gente poder trazer em uma importação. Outra questão que tem que ser levada em consideração também na hora de comprar a máquina é sobre as funcionalidades. Muitas vezes o empresário tem um processo específico que precisa fazer determinada especificação do produto e não encontra isso no Brasil, ou quando encontra, ele é caro, ele é uma solução cara. Então, se você imaginar que o mundo passa a ser um grande fornecedor para você, nós estamos falando de maquinários europeus e maquinários asiáticos, você tem muito mais possibilidade de encontrar essa solução, porque você passa a ter muito mais opções. Então, acessórios, processos produtivos melhores, maquinários menores ou que façam mais processos. Esses dias nós nos deparamos com uma máquina de inserto que ele já fazia 3 processos no lugar de 3 máquinas. Então, uma única máquina, você colocava uma peça e ele já fazia 3 processos produtivos, algo que não tem no Brasil. Então, passa a ter muito mais possibilidades para poder trazer uma solução adequada para o seu produto. Quando a gente fala de importação, o planejamento logístico é importante, o planejamento financeiro é mais importante, mas o planejamento hoje tributário é essencial. Então, quando a gente fala de maquinário, por ser um ativo, por ser um bem que vai produzir outros bens, há alguns benefícios que o governo brasileiro possibilita, como por exemplo o ex-tarifário, que é quando você não tem uma produção nacional e que claramente quando você traz aquela máquina, aquele equipamento, ele vai trazer algum tipo de benefício para a economia. Então, basicamente, você sai no imposto de importação cheio, uma média hoje de 12,6%,
de imposto para zero. Então, quando você compõe isso no custo de importação, ele traz uma competitividade absurda. Outro imposto que é muitas vezes beneficiado é o ICMS. Não só pela questão do estado importador, mas pelo próprio tipo de produto. Então você tem um incentivo de uma redução do ICMS, às vezes caindo para 12%, 8,8%, 5,6%, só pelo fato de ser um ativo que vai gerar riqueza aqui para o Brasil. Muitas das vezes, quando o empresário consegue achar um maquinário aqui no Brasil, é uma operação intercompany, ou seja, é um representante no Brasil de uma indústria internacional, muitas vezes europeia, que domina muito bem a tecnologia, porém a solução é cara. Ele não consegue investir nesse ativo, ainda mais no momento de muitas dúvidas da economia brasileira. Porém, tudo isso é muito lindo quando a gente fala de importar diretamente ainda mais máquinas e equipamentos. Porém, a primeira coisa, ou das primeiras coisas que vem na mente de quem vai tomar a decisão, o dono da empresa, o comprador, o engenheiro, é se realmente o produto tem qualidade. Como garantir que aquele equipamento vai vir exatamente como foi negociado? Como garantir uma montagem, um pós-venda, um apoio técnico, um software, no mínimo em inglês ou em português, para que consiga realmente operacionalizar essa máquina? Quais são as etapas de uma importação? Quais são os custos envolvidos? Quais são os prazos? Quais são as garantias? São dúvidas de praxe que qualquer novo importador vai ter no momento de tomar a decisão. Talvez você tenha identificado alguns dos pontos que foram falados sobre equipamentos e máquinas importadas. Nós somos especialistas e queremos ajudar o seu negócio a crescer mais. Se você quer a nossa ajuda para pensar em importação para o seu negócio, clique no link da descrição.